Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Gustavo Dantas, eu sou interno aqui da Faculdade de Medicina, certo? O professor Luiz Roberto tinha pedido para eu dar essa aula para vocês de pesquisa bibliográfica em saúde, que é basicamente o que eu vou ensinar para vocês um pouco como que a gente faz para utilizar os motores de busca para a gente procurar artigos, teses, dissertações, monografias para quando vocês precisarem fazer ou um trabalho científico ou mesmo estudar, fazer alguma apresentação na faculdade. E para vocês saírem dessa aula, né, sabendo mais, na verdade, do que o próprio leigo, né? Porque dentro da faculdade a gente não tem nenhuma disciplina falando de metodologia do trabalho científico, metodologia científica. E a gente chega no internato mesmo, e agora na residência que a gente que está tendo que fazer um trabalho de conclusão de curso no final, até na própria faculdade, eu não sei se vocês já estão tendo TCC, agora no final ainda não, né? Acho que são as turmas novas que estão entrando, vão ter que apresentar. Mas na residência você vai ter que apresentar. E a gente vê muito, tanto internos quanto residentes, que ainda ficam utilizando a busca do Google nos primeiros artigos que acham para apresentar, fazer uma apresentação, que estão sabendo tanto quanto um paciente, que chega na internet, lê aquilo ali e pronto, e fica por isso, certo? Então a gente vai sair de hoje aqui, vocês sabendo, tendo um extra em relação a quem não foi atrás disso ou quem não teve essa aula, né? Bem, falar em pesquisa bibliográfica, eu vou só começar falando um pouco sobre o trabalho científico, certo? O que é que consiste? Para você formular um trabalho, tanto seja de pesquisa se você estiver no laboratório, ou se você estiver mesmo fazendo um trabalho de revisão, qualquer coisa científica, você tem que ter uma formulação clara e exata do problema, certo? O que você quer. Você não pode começar, vamos fazer uma pesquisa sobre dengue. Dengue é a vacina da dengue. Vamos fazer sobre o quê? Não sei, vamos pesquisar, vamos começar aí, depois a gente vai começar. Vamos buscar os artigos, vamos ler para achar alguma coisa. Geralmente você tem que ter uma ideia clara sobre isso, certo? O que você quer. Específico, mais específico possível. Depois de você ter uma formulação clara e exata, você tem que ter uma observação perspicaz dos seus dados, certo? Saber o que você vai fazer. Depois disso, você tem que fazer uma busca do conhecimento do que é que foi feito, publicado, pesquisado antes sobre o assunto. A não ser que seja uma área totalmente nova, tiveram coisas que já foram pesquisadas, coisas que você já pensou, você está pensando que já foram pensadas, coisas que você vai pensar e já foram pensadas, e você não pode perder tempo fazendo uma coisa que outras pessoas já fizeram. A não ser que você vai fazer um trabalho de revisão sobre aquilo ali, né? Mas você deve conhecer o que tem sobre aquilo ali para você não, até mesmo não passar vergonha quando você for fazer. Olha, nós estamos fazendo um trabalho sobre isso e tal. Chegar no congresso e, mas isso já foi feito 10 anos atrás, 5 anos atrás, e você sabia? Você, não sabia, não fui atrás, eu só foquei no meu. Isso não funciona. No mundo científico isso não funciona, principalmente na medicina. Que a gente depende, o nosso conhecimento é feito basicamente de trabalho, né? Científico. Tudo que a gente sabe, tudo que tem nos nossos livros é feito disso e por isso está sempre sendo atualizado. Pronto. Aqui na apresentação eu vou focar no conhecimento que já foi feito, né, que é a pesquisa bibliográfica. Como é que a gente faz? Isso é o básico do básico. Tá? Bem, o foco da pesquisa bibliográfica é você procurar o que já foi feito e onde é que isso era armazenado. Ainda é armazenado hoje, né, em bibliotecas. O foco da biblioteca é isso, não é por exemplo, a biblioteca daqui a gente pensa mais um local para estudar, porque não tem estudar com o seu próprio material, porque os livros ou são antigos ou não tem suficiente para todo mundo. Mas lá também tem um repositório tanto de artigos, de teses, de monografia, de dissertações, que tudo que é publicado, pelo menos aqui na faculdade, tem tudo lá. Então você pode, inclusive, artigos que você não encontra pela fonte da CAPES ou outra que você use, você pode buscar pela biblioteca, que eles conseguem, certo, para você. E aqui é uma foto da Biblioteca Nacional da França, um pouquinho diferente da que a gente está acostumado aqui, pelo menos na de Fortaleza, né? Uma outra biblioteca pública de Nova York, onde você já vê a integração com os computadores, né? Hoje todas as bibliotecas, inclusive a nossa, já tem Wi-Fi, porque é o método mais utilizado tanto para estudar quanto para fazer pesquisa, né? Livros
A gente utiliza ainda, né, mas o grande foco hoje é buscas pela internet, né? E aqui a imagem da nossa faculdade, né, da nossa biblioteca, que está se modernizando, está ficando melhor ainda do que é, né? Pelo menos já temos ar-condicionado, na minha época não tinha, então era muito quente para ficar lá. E o pessoal da biblioteca é muito solícito, muito bom, certo? Sempre que a gente precisar. Bem, quais são as fases de uma pesquisa bibliográfica, certo? A gente sempre começa pela identificação, depois pela execução e a obtenção desses dados, certo? Dessa bibliografia. Eu vou falar de cada um desses passos de uma maneira direta, bem clara para a gente, porque nós somos, eu me incluo, né, alunos de medicina e a gente quer um foco específico para a área da saúde, né? E a gente não vai sair pesquisando tudo, estudando tudo dessa forma, baixando, eu estou na disciplina de pneumo, vou baixar tudo por causa disso aqui. Não, isso aqui é quando a gente vai fazer um trabalho específico ou a gente quer aprender sobre um assunto específico, para a gente parar de usar fontes não confiáveis ou fontes que o próprio leigo você não vai estar sabendo muito mais do que o paciente pode acessar pela mesma forma, certo? Então, como é que a gente faz a identificação? Você primeiro tem que delimitar qual o assunto que você vai ver, certo? Você tem que identificar e delimitar qual o assunto que você quer. Isso a gente vai ver que vai ter uma importância para, dependendo dos motores de busca que você for usar, você ter isso claro. Depois, você tem que delimitar o período, a área geográfica, o idioma. Apesar da gente procurar sempre, geralmente em português, né? Muitos artigos que a gente só vê são em inglês, inclusive os publicados aqui são publicados em inglês. E mesmo os brasileiros, os melhores, são publicados em inglês para serem publicados em revistas boas ao redor do mundo. E a gente tem que ter isso em consideração. E tem que identificar depois as fontes disponíveis para isso, né? Não adianta de nada a gente achar um artigo super, que é tudo aquilo que a gente estava querendo, e ele não está disponível por algum problema regional, algum problema de a biblioteca não tem acesso, ou você não tem acesso a ele, certo? A gente vai ver em relação a tudo isso como é que a gente faz. Pronto, como é que a gente identifica as fontes disponíveis? Eu coloquei aqui, eu vou fazer uma pequeno resumo, fiz uma tabelinha sobre as principais fontes que a gente usa, né? Algumas talvez vocês não conheçam, mas as mais conhecidas, que é o PubMed, o Cielo, o Google Acadêmico, que é um pouco diferente da pesquisa do Google normal, o periódico da CAPES, o Lilacs e a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, certo? Que deveria ser a fonte número 1 para a gente que trabalha com o SUS, certo? Mas pouca gente conhece, a gente usa mais o PubMed, e fiz um resumo aqui para a gente entender um pouco o que é eles e a gente não ficar só no senso comum e achando coisas até um pouco falhas, né? Bem, eu vou explicar para vocês o que é o tipo, a interface, o que é que tem e qual a disciplina de cada um deles, certo? O PubMed, começando pelo que a gente mais pesquisa, que os professores mais falam, né? Quando é que você usa ele? Ele é um motor de busca do Medline, certo? Que é um banco de dados americano. O PubMed em si não é um banco de dados, ele não armazena nada, é só um motor que pesquisa nesse banco de dados lá, certo? Americano. Ele tem recursos avançados de busca, é um dos mais avançados que tem para a área da saúde. Tem artigos, livros, monografias, dissertações, tudo isso gratuitos e pagos, né, que a gente pode acessar. E é específico para a área da saúde, certo? Não só para a medicina, mas na área da saúde como um todo. O Google Acadêmico é um motor de busca na web, ele também não armazena nada, mas ele utiliza o mecanismo de busca do Google, mas de uma forma mais refinada e uma forma até muito boa. Os resultados que ele acha são muito parecidos com o do PubMed, só que o PubMed tem muitas exclusividades que ele não tem, certo? Ele tem recursos simples de busca, então se você quiser algo bem específico, você não vai encontrar com tanta facilidade. Tudo que ele encontra é gratuito, ele mostra para você. E ele é multidisciplinar, então qualquer área de conhecimento você vai encontrar. O BVS, né, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, é o motor de busca da BIREME, que é uma associação latino-americana que foi criada para junção de conhecimentos na área da saúde, certo? Ele tem recursos avançados de busca, gratuitos e pagos, e específico da área da saúde. Parecido com o PubMed, é como se fosse o PubMed da América do Sul. Mas pega o Caribe também. É o periódico da CAPES, que é o que eles mais falam aqui para a gente, principalmente da biblioteca, certo? Que ele é um banco de dados e o motor de busca, você já tem coisas armazenadas nele, ele mesmo busca também.
Tem recursos avançados, os artigos e as teses, né, são gratuitos e pagos também, e são multidisciplinares o que você encontra, os conteúdos que você encontra, certo? E o último que eu coloquei aqui foi o Cielo, né, que também é o banco de dados e motor de busca, tem coisas armazenadas nele e ele também é usado para buscar. Tem recurso simples de busca apenas, né? E tudo que aparece nele é gratuito. Ou seja, ele armazena coisas, ele mesmo busca e é tudo gratuito que tem lá. Ele é uma área multidisciplinar. Então, por que eu estou explicando isso aqui? Porque quando você vai buscar alguma coisa, mesmo para estudar, fazer uma prestação simples, como no seu próprio internato, durante a faculdade, você tem que ter noção de que esses buscadores vão mostrar muitas coisas iguais, mas que algumas coisas, alguns conteúdos só vão encontrar em alguns deles. O PubMed e o Google Acadêmico tem muitas referências cruzadas, mas algumas coisas você só encontra no PubMed, algumas coisas só no Google Acadêmico, certo? E é bom vocês terem uma noção, vocês vão usar muito um, dois ou três ao mesmo tempo, mas quando você vai fazer uma pesquisa, um trabalho, você deve usar sempre mais de um. Porque quando você coloca na descrição de como você está fazendo essa pesquisa, você está fazendo um trabalho. Vou falar sobre DPOC e tabagismo, certo? Aí você vai ter que explicar lá no seu trabalho. Nós entramos no Google, botamos DPOC e tabagismo, pegamos 5 primeiros artigos e usamos eles nas referências. Você coloca uma coisa dessa, nem a revista do bairro vai aceitar o seu artigo, certo? Revistinha do bairro, porque é uma coisa totalmente anticientífica. Você pegar os 5 primeiros, se vieram 5 sites comerciais, um de um laboratório científico, você está bem explicadinho. Mas pode estar tendencioso, pode ter coisas erradas, pode ser não um conteúdo não validado, algo que você está falando errado ali, que você está aprendendo errado e você vai levar para frente, certo? Então você geralmente usa uns 3 ferramentas de busca dessa, pesquisa pelos termos para ser o mais específico possível. Se você colocar um termo e der 20 mil resultados, você vai ter que olhar os 20 mil resultados, se você for colocar no trabalho científico. E você vai dizer, mas é muita coisa. Então seja o mais específico possível. Você tem que diminuir para o máximo, para o mínimo possível de, de artigos, né, com o máximo possível de informações que você quer. Tem que fazer essa balança. Eu, eu tive a oportunidade de passar um ano pelo Ciências Sem Fronteiras na Suécia, no Instituto Karolinska, uma instituição fantástica de médica na Suécia. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar muito com alunos do mestrado, participando do mestrado como estudante de intercâmbio, e a gente fazia muito essas pesquisas e eu aprendi lá a importância disso. Quando a gente ia apresentar, a gente tinha que falar, por que você selecionou esse artigo? Tem algum viés? Teve alguma fonte de financiamento para vocês, para utilizarem isso ou não? Porque muitos artigos falam coisas divergentes. Então, quando você vai excluir algum artigo da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua fonte bibliográfica, você tem que explicar por quê. Então, o que, que a gente fazia? A gente escolhia PubMed, Google e, dependendo de uma terceira, né, para dependendo do assunto específico que a gente fosse ver, a gente pega, geralmente cada um desses aí tinha uns 300, 400 artigos que a gente conseguia selecionar e tinha que olhar todos. Mas a gente não lia todos os artigos, obviamente. A gente selecionava o que geralmente é feito? O título e o subtítulo para ver se faz parte do assunto que a gente realmente está querendo. Que a gente vai ler o título e o subtítulo, aí você pode excluir muitos. Geralmente você exclui mais da metade dos artigos daí. Quando você excluir a maioria, o que, que você faz? Você começa a ler o resumo, o abstract, né, em inglês. E a partir daí você exclui também a maioria, muitos. A partir daí, o que sobrar é que você vai ler, vai ver o que é que realmente fala, que às vezes pode ser tendencioso também, o título, o subtítulo e o abstract, né? E quando você lê o artigo, às vezes não é aquilo que você estava querendo especificamente. Então, depois de você ler o artigo, os selecionados, você vai excluir aqueles que você não quer e vai ficar realmente com os importantes para você, que mesmo assim ainda são muitos, mas daí a importância de você fazer uma pesquisa bibliográfica direita, porque você não consegue publicar em um local bom, ou você mesmo não consegue apresentar algo de forma decente sem fazer uma pesquisa bem feita, né? Que é o básico, certo? Oi, isso, pode perguntar. Isso, assim, as revistas, os periódicos, né?
eles podem ser indexados por diferentes motores, depende por diferentes bases de dados, né, e por diferentes motores de busca. Por exemplo, tudo que tiver disponível na internet, no Google de livre acesso, né, vai aparecer no Google Acadêmico. Alguns têm exclusividade ou não são publicados por uma fonte própria na internet livre, né, que você acha no Google, não vão aparecer lá, vão aparecer em outros bancos de dados. Pode ser que apareça no PubMed, pode ser que apareça só no Cielo, pode ser que apareça só na BVS. Então depende de quais periódicos têm associação com esses bancos de dados, né? Hoje, como eles são muito conhecidos e quando você tem um periódico que você quer colocar para ter o máximo de acesso, geralmente eles colocam em muitos, né, desses. Mas alguns assuntos específicos, bem específicos mesmo, você só vai achar em um e outro, mas são poucos. Quando você quer fazer uma pesquisa, você usa geralmente um grande muito conhecido, ou dois muito conhecidos e um mais específico para aquela sua área, certo? É importante mesclar. Se você olhar só em um, não tem muito problema, dependendo do seu assunto, mas é recomendado mais de dois ou pelo menos três para você ter uma relevância maior. Porque se você está fazendo um trabalho e tem um pesquisador muito bom naquilo, que publica só na revista específica de algum país, vamos supor, distante, que não está indexado pelo PubMed, e você só pesquisou no PubMed, você vai estar perdendo aquilo ali. Então você quer tentar cobrir o máximo possível. Apesar de algum desses motores cobrir bastante, mais de 80, 90% das revistas, por exemplo, da área da saúde, é sempre bom pegar um pouco dos outros, porque você já, mesmo que você encontre muitos iguais, você não vai ter que ler todos, né? É só para você mesmo excluir e pegar o N maior, né? O N maior. Mas as revistas são indexadas diferentes. Por exemplo, por que você encontra às vezes um artigo no PubMed e você não encontra no periódico da CAPES? Às vezes a revista não está indexada pelo periódico da CAPES, está pelo PubMed. Às vezes você não vai encontrar ele gratuito pelo PubMed, vai encontrar gratuito pelo periódico da CAPES, né? O PubMed só é um motor de busca, né? Do Medline. E o periódico da CAPES tem um próprio banco de dados. Então, você acessando pelo login institucional da UFC, tem aquela história da proxy para os alunos e tudo, a gente consegue acessar de graça e baixar artigos que são pagos, né? No periódico da CAPES, por exemplo. Geralmente são logins de instituições de ensino, né? Algumas têm mais, outros têm menos. Antigamente aqui da UFC tinha pela EBSEC, que gerencia o hospital, tinha o Up-to-Date, mas agora não está tendo mais. Então, assim, há uma coisa cíclica. Algumas revistas entram, outras revistas saem, mas por isso que é sempre bom buscar em mais de um, certo? Respondi a tua pergunta? Pronto. Agora partindo para a parte prática, né, que a gente quer saber mesmo. Como são feitas essas estratégias de busca? Como é que a gente busca mesmo, certo? Dependendo do motor, a gente pode geralmente a gente tem um tutorial explicando como é que você faz para utilizar os termos, é algo bem assim maçante, que você tem que ler, você tem que testar e você só aprende mesmo usando, né? Mas um básico aqui que serve para a maioria deles. Use interface simplificada, você não vai ter muito como restringir os seus dados ou especificar muito, né? Então você vai buscar geralmente pelo título, pelo autor, geralmente pode selecionar só o ano que foi publicado, algo assim. E tem a interface avançada, que você já coloca data, língua, jornal, mesh que são os termos que você tem que pesquisar, que você tem que olhar isso também. Quando você coloca aquelas palavras-chave ou keywords, você não pode colocar qualquer coisa que você vem na sua cabeça. Por exemplo, se botar em inglês, DPOC e tabagismo. Primeiro que DPOC em inglês não é DPOC. DPOC é o termo em português, né? Se for botar DNA, por exemplo, DNA é é uma sigla em inglês, mas em português é ADN, francês também é ADN, se eu não me engano, e isso vai variar muito. Às vezes não vai aparecer no resultado se você não colocar. E, por exemplo, em inglês, você pensa, vou colocar smoking, smoker, tabagismo. Qual é o termo que você usa? Se você quiser colocar tabagista, você usa tabagista ou fumante, certo? Tudo isso é categorizado por esse MESH, que é o Medical Subjects Heading, certo? Para inglês, que é um sistema de metadados médicos, tá? No inglês. Ele é apoiado pelo Medline e PubMed. Então é americano, mas como o inglês é uma língua majoritária nas publicações científicas hoje, principalmente as médicas, a gente tem que ir atrás e saber. Algum caso interessante que a gente viu no hospital, e a gente fala com o professor para publicar, geralmente a gente escreve junto com ele. E para fazer isso, a gente faz, inclusive agora eu estou escrevendo,
junto com o serviço de endocrinologia de um paciente que estava comigo. A gente tem que fazer essa pesquisa para a gente publicar numa revista importante, uma revista boa, uma revista interessante, né? Então a gente tem que fazer toda essa pesquisa bibliográfica, né, para achar o conteúdo mais adequado para aquilo, para a gente se basear. A gente não pode simplesmente chegar numa coisa relativamente simples, como a relato de caso, só relatar aquilo ali. Você tem que falar o que já foi publicado sobre aquilo, explicar e o que você está acrescentando de novo daquilo, né? Se for um caso raro, por exemplo, você precisa fazer isso, é importante também. Não é só descrever o que você viu, né? Você tem que ter uma base bibliográfica boa, certo? E usa esses termos para pesquisas em inglês. E como é que é a estratégia de busca que a gente vai fazer, né? Os termos mais simples que a gente usa, o AND, certo? Que é o primeiro deles, que é quando você quer uma coisa bem direta. Você usa isso aí para restringir. Você tem aqui imagina como se fosse dois círculos. Você quer publicar, ver tudo que tem em relação a tabagismo e tudo que tem em relação a DPOC. Vai ter uma interseção daquilo ali. O AND vai achar justamente a interseção daquilo, certo? Só vai achar o que tem nos termos que você colocou. Não vai achar só em um ou só o outro, né? Então, se você quiser, por exemplo, pesquisa oxigenoterapia no tratamento da insuficiência respiratória, você pode colocar insuficiência respiratória and oxigenoterapia, mesmo em inglês, certo? Mesmo em português, você usa o termo em inglês. Principalmente se for procurar no PubMed. Então, isso reduz muito. Às vezes, reduz um termo, uma pesquisa de 50 mil itens que você achou para os dois separados, você bota as duas palavras, né? Reduz para 1000, reduz para 900. Isso com 2 palavras já, 2, 3 palavras. Então, isso ajuda bastante, certo? O primeiro é o AND. Então, o AND, ele acaba restringindo, né? Só acha coisas que tem, só acha resultados que tem as duas, os termos que você colocou ali, né? Se usar o OR, já é o contrário, né? Ele vai ampliar a sua pesquisa. Você quer achar coisas muito específicas, ou então muito difíceis ou raras, você usa isso aí para aumentar, como, por exemplo, câncer ou tumor ou neoplasia. Você não quer restringir a uma palavra dessa, porque são termos diferentes, né? Que estão na mesma área do conhecimento. Você pode usar isso aí para aumentar um pouco, certo? Então tem o AND, tem o OR, tem o NOT. NOT é para remover um termo da pesquisa que você não quer. Você está fazendo algo bem específico e não quer entrar numa discussão em relação a outra coisa. Você quer falar sobre o DPOC, como eu estava falando, o DPOC, o tabagismo, mas não quer o paciente fumante. Você quer procurar termos sobre pacientes que pararam de fumar ou o contrário. Então você usa o NOT. Você coloca o NOT para excluir esse termo das suas pesquisas, limitar mais ainda e você achar logo o que você quer, para não perder muito tempo. Então, você coloca, por exemplo, você pode colocar câncer ou tumor para ampliar a sua pesquisa para tudo isso, certo? Coloca o AND para neoplasia, para juntar tudo que tem de câncer e tumor. Amplia, usa neoplasia para juntar tudo que tem desses três só. E NOT para não falar de tratamento. Você quer ou ver em relação a diagnóstico, ou ver em relação a laboratório. Então, você tira isso aí. Então, facilita, resumo para algumas centenas ou algumas dezenas de artigos, né? Você lê pelo título e exclui e seleciona o que você quer mais facilmente. Certo? Outra coisa interessante é a truncagem. Quando você não sabe ou você não está decidido ainda sobre qual termo final você quer usar, você usa ele. Você coloca, por exemplo, aqui no caso, imunossupress. Você pode usar imunossupressão, imunossupressor ou imunossupressores, né? No plural e no singular faz uma diferença. Então, esse é o termo chamado truncagem, que você coloca esse asterisco no final e o que passar dele, né, você vai achar outros termos com final diferente, né, com o começo igual e o final diferente. Certo? Por que eu falo isso? Por que eu faço essa aula, né, junto com o professor Luiz, e falo para vocês? Porque isso aqui faz uma diferença grande, certo? Quando a gente vai estudar, que é geralmente o nosso foco como aluno ainda, a gente já sai da parte da pesquisa e vai para o nosso estudo individual mesmo, as primeiras buscas que a gente faz não são aquilo que a gente quer, são geralmente coisas, artigos ou teses, né, muito específicos de algo, falando de genética, alguns genes específicos na supressão tumoral de tal doença. E você às vezes não quer aquilo ali, você quer um artigo geral ou de revisão para estudar. E isso a gente às vezes desiste porque não sabe usar o motor de busca direito, ou se você porque não teve esse tino de, por exemplo, ou ter uma aula dessa ou ter buscado, se atentado que isso existe, né?
E a gente geralmente vai para o Google. E no Google a gente acha, às vezes, artigos muito simplificados, muito resumidos, né, que não acrescentam muito em relação ao que a gente viu na aula, ou que tem, às vezes, no livro-texto, que já está antigo, desatualizado, né? A gente precisa de um artigo bom, de uma revista confiável, que você chegue naquilo ali e chegue, tá certo, isso aqui que eu estou vendo não é mais conhecimento do que o meu residente, o meu staff está vendo. Ele pode ter mais conhecimento aprofundado, mas isso aqui vai ser eu vi isso aqui, tudo que eu ver vai estar certo, vai estar atualizado, certo? Isso é importantíssimo para a gente na nossa formação. Tá. E quando a gente pega essa pesquisa, né, já faz todas essas 3 fases, a gente tem que armazenar e gerenciar essas referências. Isso é mais específico para o caso da gente estar escrevendo algum paper, né, algum artigo. Então a gente usa, geralmente, os dois mais usados, né, o EndNote e o Mendeley. O Mendeley é gratuito, o EndNote é um pago. Os dois são excelentes, eu já usei os dois. Eu uso mais o Mendeley porque ele é gratuito, certo? Como é que ele funciona? Você está pesquisando e você quer organizar tudo aquilo ali para colocar no artigo. Hoje em dia, você utilizando um artigo, você usa de 10 ou 15 referências mais, né? Para um artigo pequeno, de poucas páginas. Então, você tem um artigo, geralmente, que a gente encontra de 9 páginas de conteúdo e geralmente 20 de referências bibliográficas. Porque tudo que a gente for escrever vai ter que ser baseado. A gente não pode, qualquer informação, qualquer afirmação que a gente fizer vai ter que ser referenciado por alguma coisa. A gente não pode simplesmente afirmar as coisas no artigo. E vai perguntar, de onde você tirou essa informação? Você está supondo isso de onde? Então a gente usa aqui para gerenciar tudo isso. Você não pode simplesmente ir anotando, você até pode, mas perde muito tempo com isso. Você colocar no texto, você coloca lá, tá? Isso aqui é a referência, número 1, aí você coloca lá embaixo na bibliografia, certo? Número 1, tal artigo. Aí você coloca número 2, número 3. Aí você faz uma modificação lá em cima, antes do número 3. Aí você tem que mudar o número 3 para o número 4, número 4 para o número 5. Entendeu? Se você adicionar alguma coisa entre a referência 2 e a 3, vai ter uma referência aqui que seria a 2,5. Aí você tem que mudar, certo? A 2,5 vai ser a 3. Aí o que tinha número 3 aqui embaixo, você vai mudar para o 4. Outro para o 5. Isso para fazer manualmente, você vai perder mais tempo do que com a própria pesquisa, ou com a própria escrevendo o artigo em si, né? Tempo que a gente não tem para perder, somente com os prazos curtos que a gente tem para enviar. Então a gente usa geralmente um gerenciador desses, que é muito simples de usar, e esses dois são os mais conhecidos, né? Esse Mendeley, o Oriento tem para Windows, tem para Mac também, é gratuito. Pronto. A última fase é a obtenção, certo? O que a gente pode encontrar nos artigos? A gente pode encontrar artigos totalmente gratuitos, né? São completos e gratuitos. Tem os artigos pagos, individuais, né? E tem os artigos pagos pelo acesso institucional. Se a sua universidade, a sua faculdade, o seu hospital tiver um vínculo com algum banco de dados, que você consiga acessar aquela revista. Como eu falei, o nosso hospital universitário tinha acesso a alguns bancos de dados, como o UpToDate, e hoje a gente não tem mais acesso a isso. Então, a gente utiliza outras ferramentas, né? Como, por exemplo, o periódico da CAPES. O periódico da CAPES encontra muitos artigos que a gente quer. Às vezes, quando a gente não encontra, a gente parte para outro que tem vínculo com a nossa universidade, certo? E pronto. A gente fez toda essa obtenção, fez a pesquisa bibliográfica, achou o que a gente queria. O que é interessante da gente fazer agora? A gente faz, como eu tinha explicado, né, a leitura desses trabalhos no final, né? Quando você lê o título, lê o subtítulo, lê o resumo, dá uma olhada geral no artigo, você exclui aqueles que você não quer e fica com os trabalhos finais, né, que você vai usar no seu artigo. E a partir daquilo ali, você vai ter que ler cada um para adequar as suas referências. Porque um artigo não vai falar tudo que tem no seu, lógico. Você vai usar vários. Cada um extremamente específico, você vai usar em um pedacinho no seu artigo, no que você está escrevendo. Certo? Se você adicionar ao mundo científico, né, um pinguinho de informação, esse um pinguinho vai ter que ser explicado por vários outros. Então, é sempre baseado em outros artigos, certo? Pronto. Quando você depois fazer toda essa pesquisa, né, você tem que fazer uma redação do seu texto, certo? A parte da pesquisa bibliográfica já foi fechada. Isso aqui é dizendo como você faz em relação à pesquisa bibliográfica na redação do texto. Você sempre tem que indicar, sempre, tudo que você for fazer, uma prestação de slide dessa daqui, por exemplo, tem que identificar a fonte de informação utilizada.
Ela pode ser numérica, pode ser alfabética, pode ser por autor, por ano. Vocês já viram várias diferenças, né? Às vezes tem um númerozinho pequenininho em cima, outro númerozinho embaixo. Às vezes tem o nome do autor, sobrenome com o termo. Aquele famoso tananã, EO, né? E outros, né? A gente sempre vê. Isso sempre tem que ser utilizado. Varia de jornal para jornal, de periódico para periódico. Isso faz uma diferença medonha, certo? Somente quando você apresenta uma aula, como por exemplo essa aqui. Toda estava referenciada e varia dependendo do país que você está, dependendo da revista que você tiver, certo? Pronto. Quando você vai escrever, tem uma coisa muito importante que é o plagiarismo, certo? Que você está escrevendo uma coisa, você não referenciou e você está tentando adicionar como informação nova ou porque você não achou. E isso é pego, certo? Isso é pego, você pode receber penalidades por causa disso. E esse é um programa que é utilizado, pelo menos lá na Escandinávia, que eu conheci, chamado Urkund, que é um programa que identifica esse plágio com inteligência artificial, que é um programa amedrontador, certo? Que eles usam, os próprios professores quase nem checam mais os trabalhos por conta própria, devido à confiabilidade desse programa, que ele consegue identificar, acredito que mais de 95%, 96% das descrições que são plágio, né? Mesmo se você mudar a língua, os termos e a explicação. Como tem nesse exemplo aqui. Ele identifica o que você está falando, qual a língua original, qual a língua que você está escrevendo. Ele busca em todos os bancos de dados disponíveis, né, que você selecionar, pode ser em todos os bancos de dados do mundo, e ele faz uma velocidade impressionante, demora alguns dias para verificar os trabalhos. Tudo que a gente apresentava lá era passado por isso. E se a gente colocasse algo que fosse plágio, era identificado, se fosse um trabalho para a gente apresentar, por exemplo, no mestrado, e a gente estivesse fazendo ainda, a gente passa por várias revisões. E todas as revisões passam por esse programa, para identificar, para na hora de você publicar, não passar uma vergonha de você mandar um trabalho que está sendo considerado como plágio, certo? E quando você faz uma referência e está referenciado, ele não te identifica como plágio, porque você está referenciando aquilo. Mas se você coloca uma referência, você escreve algo que não está devidamente referenciado e já foi escrito por outra pessoa, você é penalizado por isso. Como por exemplo aqui. Aqui esse texto, né, tem 85% de compatibilidade, ou seja, esse texto é basicamente o mesmo, né? Só mudar algumas palavras, algumas coisas e pronto. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou size, aqui tem escrito área. E o programa acaba reconhecendo isso. Então, quando você for escrever, publicar qualquer revista, né, é passado por esse programa ou por outro, certo? Então, é extremamente importante também você fazer uma pesquisa adequada para você não estar cometendo plágio, né? Que isso aí seu nome fica marcado e você não consegue mais fazer nada, né? Certo? Pronto. Depois de você fazer tudo isso em relação ao seu trabalho, procurar por plágio, já ir organizando a sua base, sua referência bibliográfica e tudo, e além de escrever o próprio trabalho em si, você procura o meio mais apropriado para a divulgação do trabalho, de acordo com a área, o tipo, né? Se você vai publicar revista da UFC, se você vai publicar numa revista nacional, revista regional, internacional, de algum outro país, certo? E você tem que se identificar e adequar-se às normas para a publicação. Você depois de fazer toda a adequação do texto, à fonte, ao título, a imagens, ao tipo de tabela, que tudo isso faz uma importância danada, sabe? A gente faz aquelas tabelas nossas básicas no Word, no Excel, que a gente aprende como estudante, mas aqui tudo isso tem revisores dos jornais que escolhem determinadas formas de artigo, certo? E você tem que mandar o artigo perfeito, senão ele volta para você e você tem que revisar e manda de novo. Isso demora meses, sabe? Às vezes você acaba perdendo a oportunidade de publicar algo legal, de algo bom que vai ser extremamente importante para a comunidade científica e para você também, para o seu currículo, por causa de falta de informação sobre isso. Você escreve um documento no Word, sem se adequar muito bem, ajeita só o tamanho do texto e a fonte, manda e às vezes eles nem respondem a você porque acham que não é algo sério, certo? Pronto, e é basicamente isso sobre a pesquisa bibliográfica. O que é que ficou então?
A gente identificar quais são os diferentes motores de busca, né? Saber onde você vai buscar para começar o seu trabalho, sua pesquisa, para sua aula, ou mesmo às vezes para estudar. Você identifica, além de já ter o termo, né? O assunto que você quer, bem claro na sua cabeça. Você buscar como você vai pesquisar sobre isso, usando aquelas ferramentas básicas, o AND, o OR, o NOT e a truncagem, né, que é o asterisco no final, para você limitar ao máximo de achar diretamente, para você não perder tempo e não ter que pesquisar em fontes arbitrárias como o Google. Pode ser uma coisa séria ou uma coisa científica que você não vai, às vezes, ter como referenciar. Ou algo, às vezes, muito básico que você não vai estar sabendo muito mais do que um leigo, certo? Depois disso, você tem que saber como usar, armazenar e gerenciar tudo aquilo que você vai estar fazendo, certo? Se for algo para o seu próprio estudo, você pode usar qualquer forma que você quiser. Se for algo para um trabalho, geralmente é bom usar um programa desse que gerencia para você, certo? Depois disso, você vai ter que ver como você vai fazer em relação à redação disso, né? Para você colocar qual tipo de referência no texto, se vai ser numerado, se vai ser com números, com letras, se vai ser com o nome do autor e tudo. Depois disso, você vai ter que checar em relação ao plagiarismo, né? Se você revisa o texto inteiro para saber se está adequado ou não, se você esqueceu de referenciar alguma coisa, sempre fazer revisões sobre isso, todos os processos, todos os períodos. E pronto. E por último, no final, procurar algum local onde você vai publicar o seu trabalho científico, né? E depois disso, você vai ter que se adequar a todas as regras, né? Obviamente. E você vai estar pronto para mandar. Isso aqui, sendo básico, você já... Essa prestação que eu fiz foi o básico para a gente poder sair sabendo como fazer uma referência bibliográfica adequada para uma pesquisa, né? Para um método científico. E isso é extremamente importante porque a gente não tem isso na faculdade. Vocês provavelmente não vão ter isso na residência, não vão ter isso algo próximo no futuro, né? Isso aqui é só a introdução, para vocês pelo menos abrirem os olhos, né? E saberem que tem mais do que só o que é aprendido na faculdade. A gente às vezes sai faltando uma informação ou outra que a gente, se não for atrás, ficar focado só no estudo médico, a gente acaba ficando para trás. Ou às vezes perde o contato com médicos bons aqui no hospital, porque eu acho que você é aquele estudante que está ali mesmo só para fazer o trabalho, para fazer o serviço, para passar o dia, e não está interessado na ciência. As visitas que vocês vão ver, principalmente no internato, os hospitais aqui, tem bastante ciência, bastante rica, e eles querem saber sobre isso. Os staffs querem. Muitos staffs dos hospitais são diferentes dos nossos professores. Alguns são os mesmos, mas vocês vão ver que eles exigem demais da gente. E às vezes não são coisas tão complicadas, são coisas que você tem que ter o conhecimento básico, e a partir daí ir atrás mesmo e especializar um pouco mais para você não ficar na mesma estratégia de busca que o seu paciente. Se o paciente for aprender sobre a doença e pesquisar no Google, você tem que saber pesquisar mais do que ele, né? Obviamente, para não ficar na mesma. Apesar de ser mais fácil você pensar, vou direto ali, eu quero só algo rápido para ver, mas às vezes você perde muito tempo precioso, que a gente não tem tanto, né? Vendo coisas que são simples demais, ou são antigas demais, artigos às vezes com mais de 10 anos, que não tem tanta relevância, né? Pronto, foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado.